Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma palestra do Essência Delas. Sejam bem-vindas, meninas. Que Deus abençoe a noite de vocês. Eu sei que está sendo incrível. Já tivemos uma palestrante e agora nós iremos receber a Ellen Ferraz, que é mentora, nutricionista, escritora, uma mulher brilhante que tem ativado outras mulheres. Então, esteja atenta, porque essa noite vai ser maravilhosa, vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu sei que já está sendo, eu sei que o evento está sendo incrível. Se você ainda não convidou ninguém, nenhuma amiga para participar, a hora é agora. Encaminhe o link para que ela esteja aqui nessa noite, sendo ministrada, recebendo. E eu sei que vai ser incrível para todas que aqui tiverem. Deixa eu verificar quem é que já chegou. Aqui, a Isabel, a Adriana, são as nossas meninas fiéis, a Paula Matos. Sejam bem-vindas, meninas. Temos tido um público fiel aí de Porto, Leiria, Brasil, Angola, Portugal. Maravilhosas. Sejam bem-vindas. Hoje falaremos sobre o poder do autocuidado. É uma mensagem maravilhosa. A Ellen já trabalha com energia feminina, com a questão do autocuidado. É uma mulher que tem levado uma mensagem consistente por onde quer que ela passa, tem feito a diferença. E eu sei que essa noite vai ser uma noite incrível. Então, se prepare para receber de Deus. Chegando mais gente aqui. Thalita Leal, seja bem-vinda, Thalita. Justina, coloca aqui no nosso chat de onde você está falando, para eu saber de onde você está falando. Saber de onde você é. Vamos lá. Ok. A mulherada chegando aqui ainda. Se você conhece alguma mulher que precisa ser motivada, ativada nas suas ideias, nos seus projetos, envie um link de inscrição para ela, para que ela esteja se inscrevendo no nosso evento, entrando para o nosso grupo de transbordo, participando das nossas palestras. Olha que a Justina está dizendo que é de Vila Nova de Famalicão. Olha aí, seja bem-vinda, Justina. Olha, Brasília, Liliene. Bem-vinda, Liliene. Que bacana, meninas, muito bem. Maravilhosas. Natal, gente, olha aí que público diverso que nós temos essa noite. Sejam bem-vindas, mais que bem-vindas. Eu vou estar convidando agora a Ellen para estar aqui no palco comigo. Olá! Boa noite, Ellen Ferraz. Seja bem-vinda. Boa noite, meus amores. Boa noite para todas. É uma imensa honra e gratidão estar aqui com vocês nessa noite. Gente, eu queria saudar aqui em especial a turma de Portugal, a turma de Leiria famosa, que eu não conhecia, agora eu conheço. Coimbra, Angola, maravilhosas. Estou muito animada para essa noite com vocês. E eu sei que o Senhor tem preparado um tempo aqui maravilhoso, né, para todas essas mulheres empreendedoras ou aquelas que estão sonhando ainda em empreender, né? E que nós possamos ser assim instrumento de inspiração para elas. E é um prazer para mim estar aqui contribuindo com esse projeto. E me sinto lisonjeada também, que eu acho que eu sou a única, né? Acho que eu e mais uma que estamos no Brasil, né? A galera está toda na Europa, mas eu estou sentindo que esse Portugal está me chamando, gente. Esse Portugal tá me catando aqui no Brasil. Venha. Que vira e mexe, vem um convite para mim de Portugal. Eu tô sentindo, a frequência. E eu desejo, assim, do fundo do meu coração, em breve, poder estar presencialmente aí com vocês para poder transbordar ainda mais e contribuir com todos os projetos, né, que o Senhor tem para nós, mulheres, principalmente. E estamos juntas aí. Muito obrigada, Fátima, Salvador, pelo convite. Você é maravilhosa, também nos inspira demais. Obrigada, meu amor. Então, vou deixar você à vontade. Transborde, ministre,
coloque para fora tudo aquilo que você tem guardado no seu coração. Ai, amém, amém. Muito obrigada. Porque sinais tivemos, então siga os sinais. Exatamente. Fiquemos atentas aos sinais, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui se a apresentação... Ai, meninas. Muito bom, gente. Eu trouxe aqui para vocês, eu quero compartilhar com vocês a apresentação. E, primeiramente, eu quero me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece. Eu fui aí convidada pela Fátima para estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Eu me chamo Ellen Ferraz, eu sou nutricionista. E, ao longo da minha caminhada, eu me formei ali, eu até coloquei para vocês ali como referência, né, na Universidade Federal da Bahia, lá em Salvador. Alguém aqui conhece Salvador, Bahia, Brasil. Sou pós-graduada em rotulagem de alimentos e bebidas. E... Ai, muito obrigada, Thalita amada, me prestigiando aqui. Essa Thalita é um amor. E atualmente eu atuo na área, né, de desenvolvimento pessoal e feminilidade com as mulheres. Por quê? Né? Aí tem gente que pergunta assim, o porquê, né, que eu resolvi caminhar para essa área aí. Então, eu gostaria até de compartilhar com vocês essa questão, porque, assim, de repente eu posso também ser uma fonte de inspiração, né? E dentro da minha prática clínica com a nutrição, eu tive alguns momentos em que eu comecei a ficar frustrada com algumas coisas que eu estava vendo ali na prática, né? Que era o não alcance dos resultados de algumas pacientes, né? E aí eu comecei a me perguntar o porquê que aquilo acontecia. E desde então, quando eu vim, né, buscando mais conhecimento na área de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e da feminilidade, casou muito com o meu processo, né, dentro da nutrição. E aí eu quis transbordar isso de uma forma melhor, assim, para nós mulheres, né? Por quê? Porque nós temos uma carga emocional muito grande. Eu vejo muito isso na prática, assim, que as mulheres, parece que elas sofrem mais, né? Digamos assim, apesar de nós sermos a cereja do bolo da criação, como eu costumo dizer, nós, às vezes, somos maltratadas, digamos assim, né? Então, assim, pela própria rotina, pelas demandas, né? Alguns movimentos que foram criados e colocaram nós, mulheres, em posição, né? Em posições em que nós nos encontramos atualmente completamente desgastadas, e isso vai trazendo uma frustração para a mulher, e essa mulher, ela vai sempre buscando algo, e vestindo essa capa, né, essa máscara de Mulher Maravilha, algo que a gente deve, assim, de fato, abominar, assim, esquecer que isso acontece, né, e tomarmos esse nome para nós de Mulher Maravilha, né, porque a gente não tem como darmos conta de tudo o tempo inteiro, então é bem complicado isso. E aí, quando eu comecei a visualizar que as mulheres, elas precisavam de um suporte, também não, principalmente emocional, para que elas conseguissem, né, alcançar seus objetivos, desde então, eu comecei a me aprofundar mais nessa área, e para mim tem sido, assim, maravilhoso esse despertar, tá? Então, atualmente eu estou aí nessa área do desenvolvimento pessoal e feminilidade, né, assim, com mais afinco, trazendo também a nutrição, e aí a nutrição, ela tem entrado de uma forma integral, né? Corpo, alma e espírito. Eu tenho um movimento chamado Nutridas para Nutrir, e que é bem legal também, assim, porque nós, né, nós somos, eu vou falar disso mais um pouquinho à frente, nós somos seres triunos, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando nós não temos essas três esferas muito bem alinhadas, a gente acaba que peca em alguma parte e a gente não consegue alcançar os nossos objetivos finais ali, né? Seja em qual área for. Então, é bem interessante a gente cuidar, principalmente aí da área emocional, né? E escritora, né? Tem ali um spoilerzinho, porque em breve teremos novidades com relação ao meu livro, O Poder do Feminino, que vai ser lançado em breve aí, juntamente com a Fátima, tá? Então, olha só. Com relação ao autocuidado. Por que eu coloquei aqui que o autocuidado, ele é uma necessidade divina, né?
justamente por conta dessa questão que eu acabei de abordar, de nós sermos seres triunos, né? Então, a palavra, ela traz ali, eu até deixei uma citação para nós, que é em 1 Coríntios 6, 19 a 20, onde ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, essa passagem ela é muito forte, porque ela traz para nós uma reflexão de que nós devemos honrar o nosso corpo, né, o nosso espírito, como templos de fato do Senhor, né? Nós fomos comprados por um alto preço, diga-se de passagem. E não é qualquer um, né, que morreria por nós numa cruz da forma que foi. Então, nós fomos comprados por ele. Então, quando a gente traz a questão do autocuidado como uma necessidade divina, isso não é um egoísmo, é uma valorização. E se tratando, né, ainda mais do contexto, dentro do contexto feminino, que nós que somos mulheres, nós que somos mães, que somos esposas, né, somos filhas, somos amigas, somos profissionais, a gente sabe o peso e o encargo que tem, que é ser mulher, né, no mundo de hoje, né, nos tempos atuais. Então, isso traz para nós uma suma importância do autocuidado, dentro do contexto dessa mulher moderna, né? Então, por isso ali que eu coloquei a conexão entre o autocuidado, o desenvolvimento pessoal. Então, nós temos que ter muito bem assim claro na nossa mente. E se nós não tivermos isso muito claro, a gente pode buscar ajuda para estar descobrindo, né? Essas crenças que foram afincados em nós, né? Desde a nossa infância ali, bloqueios emocionais que são fortíssimos, e às vezes a gente não tem noção de que nós temos esses bloqueios emocionais, e a gente acaba por passar por cima e atropelar certas coisas na nossa vida ou procurar ter respostas onde nós não temos. E aí, quando a gente vai buscar isso um pouco mais a fundo, a gente consegue identificar isso como, de fato, um bloqueio emocional. E esse bloqueio emocional, ele pode acarretar e trazer consequências avassaladoras para as nossas vidas. Eu, por muito tempo, eu passei por um processo, assim, muito grande na minha vida, né? E eu tratei alguns bloqueios emocionais que eu tinha e que eu não tinha conhecimento. Então, para mim, foi, assim, uma virada de chave que fez total sentido na minha vida e que eu parei, percebi e falei assim, uau, era isso e eu não tinha a mínima noção, né? Então, nós temos que cuidar dessa parte emocional. Se nós formos pensar em qual é a maior liberdade que nós temos, uma vez eu ouvi essa pergunta e aí me veio assim, a liberdade espiritual, ou então a liberdade financeira, né? E de fato não é. A maior liberdade que nós podemos alcançar e que nós possamos ter é a liberdade emocional. Porque quando nós temos o nosso emocional muito bem tratado, a nossa identidade muito bem firmada, nós conseguimos alavancar sucesso e alcançar os objetivos que nós temos com louvor, né, digamos assim. Então, a gente vai ter aí um resultado muito positivo naquilo que a gente se propuser a fazer, desde que as nossas emoções estejam muito bem tratadas. Então, é como eu até comento assim, às vezes, né, com alguns pacientes. Você sabia que nós comemos as nossas emoções? Nós comemos as nossas emoções. E às vezes a gente não tem noção disso, a gente simplesmente está ali ansioso, está muito angustiado com alguma situação, algum desafio que você está passando ali, e você começa a descontar na comida, né? E aí eu levo para uma reflexão um pouco mais a fundo, que é o seguinte: a sua alimentação, o seu padrão de alimentação, ela traz um reflexo do seu nível de sabedoria. Porque se nós, né, sabemos, mediante a palavra, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, jamais a gente vai querer colocar porcarias, digamos assim, para dentro, né? Os famosos snacks, ou enfim. Então, a gente tem que tratar o nosso corpo como, de fato, um templo do Espírito Santo. Se o Espírito é santo, pensa o tamanho do autocuidado que a gente tem que ter, né? Eu estou citando aqui a alimentação, porque é o meu nicho, mas a gente vai citar outras coisas também. Então, nós temos que ter uma base emocional muito bem estabelecida, né? Fortificada no Senhor, tratada,
para que a gente consiga encarar isso e ver que o nosso corpo, ele é um templo. É como, eu gosto de usar a analogia assim, né? Você vai comprar uma Ferrari, e aí você vai parar no primeiro posto de gasolina, que tem a gasolina mais barata, adulterada, e vai encher o tanque da Ferrari com essa gasolina. Você não vai fazer isso. Mas por que a gente faz isso com o nosso corpo? Né? Às vezes a gente não tem essa noção. E aí a gente começa a descontar na alimentação, e a gente não tem esse cuidado com o básico. Né? Então, às vezes, assim, o óbvio e o básico, muitas vezes, ele precisa ser dito. Porque por mais que, às vezes, a gente ache que as pessoas têm esse conhecimento, muitas não têm, né, dessa base. Ali também eu coloquei como citação, né? Desculpa, ali tem a fé também, que eu citei, né? A conexão entre autocuidado, desenvolvimento pessoal e fé. Por que a fé? A fé, ela traz para nós ali a nossa identidade muito bem estabelecida. Então, quando a gente tem essa noção, essa clareza de quem nós verdadeiramente somos em Cristo, nada mais te para. Nada mais te para. Nenhuma crença de não merecimento, nenhuma necessidade de aprovação. Eu passei longos anos da minha vida, gente, com essa questão dessa necessidade de aprovação, e isso é terrível na vida da gente, né? É uma coisa assim que a gente tem que de fato eliminar. E quando nós temos essa identidade muito bem ativada e revelada em Cristo, que nós todas somos filhas amadas do Senhor, todas fomos feitas da mesma matéria, né? Nós todas somos iguais, não tem porque A e B é melhor do que eu, não, todas nós somos capacitadas, a gente só precisa desenvolver isso, né? Algumas têm habilidades em uma área, outras têm outras, como a gente já viu aqui as meninas, cada uma fala da sua área, que tem a sua afinidade, e a gente vai somando, né? A gente vai somando, uma vai agregando a outra nas áreas ali que tem mais habilidades, mais afinidade, e no que a gente não tem, a gente treina, a gente procura, né, conhecimento, a gente procura treinamento para a gente estar desenvolvendo essas habilidades e, de fato, assim, agirmos, né, com mais cautela e obtendo os nossos resultados. Então, por isso que eu trago ali também a fé. Eu citei ali também o exemplo bíblico, né, de mulheres que praticavam o autocuidado, como a Esther, né, lá no livro de Esther, quando ela se preparava para o rei. Então, ela ficou ali 12 meses se preparando, né, da parte física, ali, da sua beleza e tudo mais, para chegar na presença ali do rei. Então, a gente vê que, biblicamente falando, o autocuidado, ele tem, né, esse poder também. Então, e isso para a mulher ainda é maior, porque o homem, ele é mais viril, né? Ele foi feito para ir para o mundo mesmo, para caçar, para prover. Então, a estrutura dele, né, é maior, é mais forte, tem mais pelos. Então, o homem, ele foi feito para isso. Nós, mulheres, já somos seres mais sensíveis, né? Nós somos, de fato, femininas. E como que a gente pode cuidar disso? Nós precisamos ter essa pausa diária para olhar para nós e vermos que nós somos seres espirituais, que o nosso corpo é templo e que nós precisamos cuidar desse templo que o Senhor nos deu. Então, se a gente está ali, nossa, foi uma correria o meu dia, porque eu sinto muito a mulher moderna, porque a mulher moderna hoje, ela está simplesmente enlouquecida. Ela não sabe mais em que função que ela coloca a mão, o que ela faz, ela não sabe se ela limpa a casa, ela não sabe se ela lava o cabelo, se ela faz a unha, se ela dá comida para o menino, se ela coloca a roupa para lavar. Então, assim, são 1001 funções, né, diárias na nossa vida. E que se a gente não tiver, assim, uma cautela e uma sabedoria, que aí vem a sabedoria do alto também, né, para nos prover essa capacidade da gente ter uma pausa naquele dia, ali naqueles momentos, e olhar para nós e falar, não, primeiro vamos elencar aqui as prioridades. Então, nós não que a gente tem que ter muitas prioridades, porque quando a gente tem muitas prioridades, a gente acaba não tendo nenhuma, mas vamos colocar numa ordem de prioridades, digamos assim. Então, primeiro Deus, né? Depois, nós mesmas, a gente precisa se tratar, porque se o nosso CPF está mal, o nosso CNPJ também vai ficar ruim. Então, a gente precisa olhar para nós com mais amor, com mais atenção, né? Literalmente ter aí esse autocuidado, essa necessidade que ela é simplesmente divina. Então, a gente precisa parar um tempo, a gente precisa respirar, a gente precisa meditar, a gente precisa procurar momentos ali em que você consiga se desligar um pouco. Eu vou trazer um pouquinho isso também ali, já mais para frente com vocês. Né? Então, eu coloquei ali o autocuidado como um ato de amor próprio e respeito ao dom da vida. Isso aqui é muito forte. É um ato de amor próprio e respeito ao dom da vida.
Então, nós temos que parar um pouquinho, né? Deixar um pouco, se desligar um pouco das demandas e olhar primeiro para o templo, né? A gente precisa alinhar aí essas 3 esferas, deixar esse templo muito bem cuidado, muito bem alinhado, para que a gente consiga exercer as demais demandas, né? Aí a nossa parte profissional e tudo mais, com afinco, assim, como eu posso dizer, de uma forma que seja positiva, né? Uma forma que seja proveitosa, que reflita o amor de Deus, de fato, na vida das outras pessoas que estão olhando para nós, que estão se inspirando em nós, né? Então, ali eu trago a valorização, né? O autocuidado, ele não é egoísmo, então nós precisamos ter essa valorização. O amor próprio, né? Respeito à vida e a responsabilidade, porque o corpo, ele é um templo, né? Aqui eu trouxe alguns pilares para um autocuidado integral. Eu fiz algumas citações ali no começo tem até 7 pilares, mas era para ter alterado, colocado alguns pilares, porque são muitos, né? A abrangência é bem grande, mas eu deixei ali alguns pilares fundamentais, juntamente com paralelos bíblicos. Então, depois, né, a gente não vai ler todos aqui para não se estender muito, mas depois vocês podem procurar aí as citações, né? Então, por exemplo, com relação à parte física, né? Nós temos ali, quando ele traz a questão da alimentação, em Gênesis 1, 29. A prática de exercícios, lá em 1 Timóteo 4, 8. Então, exercício físico é importante? Demais, muito importante. Mas eu vou dizer a vocês, 70% é a alimentação. 70% para você ter ali sua saúde bacana, é o que começa pela boca, é o que você está ingerindo. Então, a atividade física, ela é top, ela é recomendada demais, mas 70% ela vem da alimentação. Então, e ali, nessa passagem de 1 Timóteo, ele cita, inclusive, a questão do exercício espiritual, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, que muito maior do que o exercício físico em si é o nosso exercício espiritual. Então, isso aqui a gente precisa se atentar diariamente também para termos esse tipo de exercício na nossa rotina, presente na nossa rotina. Com relação ao sono, gente, nós que somos mulheres, nós temos que cuidar demais com relação ao nosso padrão de sono. Às vezes, eu vejo que tem mulheres que dormem 4 horas, 5 horas numa noite, e encaram aquilo já como uma normalidade, porque a vida dela já está tão corrida, já tão abafada, que ela está dormindo aquelas 4, 5 horas e ela está achando que tá ok, que ela está dando conta. Aí chega no final do dia, ela está acabada, mas assim, estou dando conta. E a gente não pode, a gente tem que tratar isso aqui com muita seriedade, tá? Até por conta da própria lei da natureza. Nós que somos mulheres, a gente sabe que a gente tem, né, todos os hormônios ali que trabalham no nosso corpo. Então, ora é taxa de hormônio subindo, ora é descendo, ora é durante uma gestação, é num pós-parto. Então, a gente tem que cuidar muito disso aqui, porque se a gente tem um padrão de sono muito irregular, isso vai estar te trazendo também prejuízos em várias áreas do seu corpo, né? Ele vai refletir isso em algum momento. Então, para quem não sabe também, a privação de sono ela é utilizada como arma de guerra, para vocês terem noção de como que é importante essa questão de você ter um bom padrão de sono. Então, nós temos aí recomendado, né, uma média de 8 horas, de 7 a 8 horas, mas a gente considera de 6 a 8 uma média ok, tá? Para quem tem uma rotina muito agitada. Então, ali, antes de dormir, pelo menos uma a 2 horas antes de dormir, a gente precisa ter a prática da higiene do sono, né? Fazer uma higiene do sono. O que é a higiene do sono, Ellen? É você desligar as telas, é você sair das redes sociais, é você não ter contato com a luz azul, né? Que são as luzes das telas. E, de fato, ali já fazer um momento de autocuidado, já trazer para a tua rotina ali, quem faz ali um cuidado com a pele, né? Então, usa ali toma um banho relaxante, usa ali um hidratante, um perfuminho, né? Assim, não muito forte, né, gente? É uma coisa bem basiquinha, assim, bem aconchegante para a hora do sono, porque tudo isso, quando você ali veste um pijama também que tá ok, não vai vestir aquelas, eu brinco, né?
aquelas camisas de propaganda política que estão rasgadas e tal. E não acho isso normal, não acho isso bonito, sabe? Então a gente tem que olhar para nós e ver, olha, essa peça tá ok, nossa, esse pijama tá muito velho, eu vou trocar. A gente acha que é besteira, né? Mas não é besteira, assim, faz muita, muita diferença, principalmente para quem é casado, para quem tem um cônjuge, a gente precisa se atentar para isso também. Então tudo isso faz parte do nosso autocuidado. Parece ser uma coisa assim ínfima, mas que faz total diferença na nossa rotina. Então, nós temos que ter aí cuidado também com o nosso sono. Então, eu trago ali uma passagem de Salmo 127:2, né? Onde ele traz esse acalento para o nosso momento de sono. O emocional, né? Inteligência, ali em Provérbios 16:32. A gestão do estresse, digamos assim, em Mateus 11:28-30. Aconselhamento, a parte mental ali dos aprendizados também no livro de Provérbios nos traz muito, muito bem isso. As habilidades, né? Que nós devemos usar as nossas habilidades para louvar e exaltar ao Senhor, né? Os nossos dons, as nossas habilidades. Então, ali em Êxodo, a gente conta também falando sobre isso. Leitura também, eu coloquei um ponto. Leitura é algo assim também sensacional para que a gente possa ter aí, buscar cada vez mais conhecimento, para que nós não sejamos apenas assim replicadores de rotina, costumo dizer, né? Não seja uma replicadora de rotina. Não acorda todo dia e faz tudo que tem que ser feito e chega exausta no final do dia e vai dormir no outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo. Não. Então, assim, tenta ter um controle, né, mediante essa sua rotina aí. E a leitura, ela traz, inclusive a leitura para antes do sono também é uma maravilha. Ela traz esse momento de relaxamento, de reflexão. Ela aumenta o seu vocabulário, o seu repertório. Então, para tudo isso aqui vai servir, né? Então, para quem não tem hábito de ter a leitura, né, como um hábito assim de rotina, procure ter. Sempre pegue assim um livro um tema que te agrade e tente sempre manter uma rotina com a leitura. Isso que eu não estou comentando da leitura bíblica, né? Que eu estou colocando aqui como se fosse a leitura bíblica é a base, não tem como, ela é o primeiro, né, de tudo. Aí depois dela vem o restante. Então, a gente tendo essa base aí, a gente consegue ter muita clareza do que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, aqui um mapinha para vocês verem ali a questão emocional, né, espiritual. Eu trouxe a oração e a meditação, que isso aqui é de suma importância. E quando a gente fala em oração, a gente não pode tratar para o Senhor como se fosse só um monólogo, onde a gente chega e só fala e fala e fala e despeja tudo. E nós não praticamos, por exemplo, hábitos que possam facilitar, né, e trazer para nós essa sensibilidade para ouvir mais a voz do Senhor e ter essa sensibilidade, como que Deus está falando com a gente, né, dentro do nosso dia a dia. Então, se você está muito agitada, se você está muito, muito agoniada, né, passando por muitos desafios ali, um por cima do outro, você não consegue ouvir a voz do Senhor. Então, você precisa, de fato, ter esse momento. O que acontece muito? Os jejuns ajudam muito nisso, ajudam muito isso, né, a gente mortifica a nossa carne e a gente fortalece o nosso espírito e traz para nós esse discernimento. Então, é fantástico para quem nunca fez jejum e gosta ou tem, né, curiosidade de saber mais sobre a prática. Eu acho que, no momento oportuno, a gente pode até trazer, falando um pouco mais sobre o jejum. E ele traz também essa sensibilidade, né, espiritual para a gente ouvir ali a voz do Senhor. Então, nós, enquanto mulheres, a gente tem que ter muito esse discernimento. Por quê? Porque nós somos a imagem do Espírito Santo aqui na Terra, né? Então, assim, Deus fala primeiro conosco, né, com o feminino, e o feminino transborda isso. Então, olha como isso é mágico. Eu fico pensando assim, se toda mulher soubesse do poder que ela carrega, o mundo seria outro. Então, muito da cura do mundo está em nós, mulheres. E muitas vezes a gente não tem noção, a gente não tem essa dimensão. Então, precisamos olhar para nós com mais autocompaixão, com mais amor, né? Trazendo esse autocuidado, para que a gente possa refletir a glória de Deus no vizinho, no colega de trabalho, no ambiente que você está, no supermercado, não importa onde você esteja, mas desde que você esteja cuidada, né? Você vai automaticamente refletir essa glória do Senhor. Tá, meninas? Autoconhecimento, a base do autocuidado, que foi o que eu já dei uma introduçãozinha lá na frente, a gente falou sobre isso. Por que o autoconhecimento é a base do autocuidado? Porque quando nós sabemos quem nós somos, né,
como a gente citou também a questão do corpo, né, de ser o templo, nós vamos ter uma percepção maior para praticar esse autocuidado. Então, conheça os seus valores. Primeiramente, conheça os seus valores, suas motivações e os seus limites. Isso daqui é de suma importância. Meu Deus do céu, gente do céu, limite, impor limite, realmente é assim, acho que não é nem um pilar, é a pilastra inteira, né? Quando nós não colocamos limites nas nossas relações, nas nossas convivências, enfim, a gente fica muito prejudicada. Nós ficamos muito prejudicadas com relação a isso aqui. E é triste de ver. Eu passei anos da minha vida deixando que as pessoas regessem a minha vida como elas bem entendessem. Desde que, até o momento que eu, de fato, ativei minha identidade, descobri quem eu era em Cristo, né? O que eu estava fazendo aqui nesse mundo. E aí a chave virou e aí tudo se transformou. E hoje, graças a Deus, eu vivo uma outra vida, né? Outra realidade. A minha cabeça é outra. Eu não cheguei a entrar em depressão e tudo mais, mas eu fiquei bem ruim, assim. Teve uma época que eu fiquei bem mal. E essa questão dos limites, de impor limite, era algo assim que, meu Deus, a gente precisa muito aprender a dizer não. Às vezes a gente não fala não porque a gente fica com pena do outro, porque a gente fica imaginando. Eu, pelo menos, pensava muito assim. Do que o outro vai pensar de mim, né? Não vou fazer isso porque fulaninho vai ficar chateado comigo. Não, isso aqui eu vou fazer. Quer dizer, eu passava por cima de mim, das minhas vontades, né? Das minhas necessidades, muitas vezes, tá deixando o outro numa posição ok, numa posição boa, numa posição satisfeita. Então, a gente não pode fazer isso. Nós temos que ter esse autocuidado conosco. Nós precisamos, sim, aprender a dizer não. E o não, ele é libertador. Ele é libertador. Então, vamos dizer mais nãos e menos sims. E que o seu sim seja, assim, bem específico, sabe? Que o seu sim seja caro, sabe? Então, aprenda a dizer não para priorizar o essencial. Porque se a gente não aprende a dizer não, a gente começa a dizer sim para tudo, e a gente começa a dar conta a querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, porque a gente acha que a gente é a Mulher Maravilha, que a mulher dá conta, porque ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E no final, quem é que está esgotada, quem é que está exausta, quem é que está sobrecarregada? Somos nós. E aí a gente quer apontar a culpa para o marido, para os filhos que dão trabalho, para isso, para aquilo outro, só que a gente não está olhando para nós mesmas, a gente não está olhando para o nosso feminino. Nós não fomos feitas para ficar exercendo as funções que os homens exercem, né? Nos colocaram em certa posição. Ellen, isso quer dizer que hoje eu não posso trabalhar? Não quero dizer isso, até porque eu também trabalho. Mas a gente tem que ter, assim, uma clareza muito grande do momento que a gente vive, da fase que a gente está passando, e de fato, assim, priorizar o que deve ser priorizado. Então, eu estou falando aqui mais voltado para mulheres, né? Não sei se também se tem homens dentro da nossa live, mas a mulher, como eu estou tratando do feminino, obviamente, né, gente? Ela precisa ter a percepção da feminilidade, da delicadeza, da suavidade. Então, existem coisas que a gente precisa delegar. A gente vai ter que aprender a delegar. A gente vai ter que ter paciência, porque muitas vezes você vai delegar para o seu cônjuge, por exemplo, e uma coisa que você faz em 5 minutos, ele vai levar talvez uma tarde inteira para fazer. Ou ele vai fazer no outro dia ou no final da semana, quando ele achar que deve, ou quando ele estiver disposto a fazer. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai atropelar isso, a gente vai bradar e a gente vai tomar aquilo para nós, a gente mesmo vai resolver? Não, se a gente não der espaço para eles exercerem a masculinidade deles, eles vão ficar cada vez mais numa posição mais confortável e a gente que resolva, entende? Então, meninas, assim, um conselho que eu dou, vamos delegar mais, vamos olhar principalmente para quem tem cônjuge, né? Deixa esses rapazes tomarem aí tomarem aí a frente de algumas coisas, sabe? Comecem a olhar para certas situações e dizer assim, nossa, eu vou até aqui, daqui para lá, ele faz. Né? A minha responsabilidade é até aqui, daqui para lá, ele faz, porque eu sou o feminino e eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Se eu não olhar para o meu templo com amor, com autocuidado, com autocompaixão, quem vai fazer isso por mim? Se eu não estou me amando, é o cônjuge que vai me amar? Se eu não me amar primeiro? Então, isso conta em todos os aspectos, né? Seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional, seja no aspecto espiritual. Nós precisamos ter essas esferas muito bem alinhadas. E essa identidade muito bem ativada. Esse emocional muito bem tratado. Esse espiritual muito bem alinhado
com os céus, para que a gente possa desenvolver o nosso papel feminino aqui na Terra, de uma forma que seja digna de sermos, né, reflexo do Criador, né, dentre os ambientes que nós costumamos frequentar, no meio das pessoas que a gente costuma estar. Então, a gente precisa ter isso, né? Então, conheça seus valores, motivações e limites, aprenda a dizer não para priorizar o essencial, reconheça seus limites físicos, emocionais e espirituais para evitar o esgotamento. Exercício prático para vocês fazerem. Vocês vão se perguntar, quem sou eu? Quem sou eu? E aí entra a questão da ativação da identidade que eu falei para vocês. Então, quem sou eu? Né? Eu sou a Ellen, eu sou filha amada do Pai, do Criador de todas as coisas. E quando eu sei isso, nada vai me impedir de correr atrás de nada, que eu posso alcançar tudo que eu quiser, basta eu de fato, né, entrar em movimento e me posicionar e fazer o meu id e abrir a minha boca e falar. A gente não pode ficar só também esperando cair do céu, ou a gente também não pode ficar se vitimizando demais. Nós, mulheres, a gente tem um hábito também de muito vitimismo. Coloca culpa em tudo, mesmo, menos em nós mesmas, né? Então, às vezes, é o comportamento do outro contigo, é um reflexo da sua ação. Então, para de apontar o outro e dizer, você é assim, porque você e tal, porque fulano tá me causando tal coisa. E começa a olhar para dentro de você. Começa a refletir da onde que está vindo isso. Poxa, mas se estão agindo dessa forma, por quê? Né? O que eu estou fazendo que está refletindo isso? E a gente começa a fazer essas reflexões e, ao mesmo tempo, a gente começa também a ter uma autocompaixão. A gente precisa ter essa autocompaixão, né? A gente não pode também nos culpar o tempo inteiro por tudo, de que a gente não está dando conta, de que eu precisava que meu dia tivesse 26, 28, 30 horas. E uma coisa que eu aprendi também ao longo da minha caminhada é o seguinte, a gente parar de verbalizar que nós estamos na correria. Gente, isso virou um hábito terrível. Qualquer pessoa que você encontra hoje em dia, eu tô na correria. Não posso falar agora não que eu tô na correria. Não sei o que, eu tô na correria. E quando a gente coloca sempre isso, que nós estamos na correria, é o mesmo que tá chamando Deus de incompetente. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que tem alguns que produzem, tem alguns que estão bem, tem alguns que estão ali evoluindo, e tem outros que estão perdidos, estão patinando, estão dando socos ao vento, estão procrastinando, estão se vitimizando. Então, isso também faz parte, né, do nosso autocuidado. Da gente olhar para nós e ver onde que tá, onde é que eu estou errando, o que eu posso melhorar. Perfeito ninguém é, ninguém nunca vai ser. Mas a gente pode melhorar, a gente pode buscar a melhora, a gente pode buscar exercer aí esse nosso feminino, né, trazer essa feminilidade com mais afinco e delegar mais para que a gente consiga exercer o chamado para que de fato fomos feitas pelo Senhor. E não sair atropelando tudo e passando na frente, deixa que eu resolvo, você não é capaz, deixa que eu faço tudo, porque se eu sair daqui desse cargo, dessa empresa, a empresa desmorona, porque não tem quem toma conta. Então, a gente precisa começar a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor com mais compaixão, com mais empatia. E se você tem, de repente, na sua equipe, uma pessoa que você pensa assim, eu não vou sair, porque se eu sair, vai desmoronar tudo, essa pessoa não tem capacidade, não vai honrar com o meu negócio. Treina essa pessoa, sabe? Leva a sua cultura para a vida dessa pessoa, treina ela, acompanha ela ali nos primeiros momentos ali, e pode ter certeza que com o tempo ela vai conseguir desenvolver o trabalho, ela vai conseguir desenvolver, desde que você esteja ali também, né, capacitando-a, e aí você começa a delegar e você começa a tirar alguns fardos também de cima de você, para que isso possa te trazer um respiro, porque, né, não é fácil. Todas as nossas funções, se a gente for juntar tudo no mesmo dia, meu Deus, tem dia que você olha assim e fala, não, hoje eu tenho que, isso aqui vai ficar para amanhã, porque eu não dou conta de fazer tudo no mesmo dia. Então, a mulher moderna, ela tá aí ela vive nesse looping, né? Então, a gente precisa cuidar disso daí, tá? Então, conheça-se, diga não e proteja-se, certo? Feminilidade e o autocuidado. Acho que eu falei um pouco aqui já, né? O que acontece? Resgatando a força única da feminilidade, cultivando-a com leveza. Então, o autocuidado, ele expressa uma beleza interior e uma beleza exterior, né? Então, quando a gente cultiva a beleza, por exemplo, da alma com os frutos do Espírito Santo, quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Gente do céu. Quando a gente conseguir conquistar isso aqui tudo, aí nós estamos na glória. Não é não, mulherada? Eu sei que é. E é sobre isso, assim, o autocuidado, ele achei fantástico, né? Conseguir me expressar dessa forma, que o autocuidado, ele expressa a beleza interior e a exterior, né? Então, aí essa beleza da alma traz para nós os frutos do espírito. Então, como até eu vi ontem, né, falando assim que, como foi a frase? A mulher, ela não floresce, ela fica pronta para dar os frutos. Foi uma coisa assim, depois eu vou lembrar, vou trazer para vocês essa frase que eu achei fantástica, foi uma pastora que eu estava ouvindo ontem. E eu achei fantástico, que a gente tem que se atentar muito para os frutos. Quais frutos nós estamos produzindo? Né? Quando a gente está aí cultivando a beleza da nossa alma. Quais são os frutos? Nós estamos tendo mansidão, eu acho que para as mulheres é mais difícil, mansidão, domínio próprio, paciência, né? Quando a gente pensa assim nos nossos maridos, nossos filhos, nas nossas relações interpessoais, a mulher ela é de falar mais, ela é de sentir mais, ela fica mais, ela é mais sensível, né? Por natureza, né? Nossa fisiologia já nos faz dessa forma. E aí, então, quando ela passa por certos momentos ali, desafios em sua vida, então ela sente aquilo, né? Aquela sobrecarga fica mais aflorada na mulher, digamos assim. O homem já é mais robusto, ele já é mais objetivo para tomar para ter algumas reações. E nós não, a gente sofre mais. Então, muitas vezes a gente engole, né? Nós não compartilhamos, temos um hábito, muitas vezes, de não compartilhar, de ficar para nós mesmos, ou então também de não ter a sabedoria de com quem compartilhar. Então, não é com todo mundo. Você pode sim, é bíblico isso, você pedir conselhos, né? Trazer aí um aconselhamento, mas peça para pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão trazer palavras. Ter discernimento com as palavras para poder te orientar, para te dar uma orientação, para te dar um conselho. Então, tenha muito cuidado, cuide muito com as suas amizades. E porque, né, como eu falei, a mulher ela tem o hábito de falar mais, então, às vezes fala com um, fala com o outro, e aí fala que o casamento não tá bom com um, e fala com o outro, e fala que o filho não sei o quê, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Então, isso é brecha que a gente abre também para o inimigo que está trabalhando dentro da nossa casa. Então, isso também é um autocuidado que a gente precisa ter, né? Então, a gente precisa aí estar cuidando desses pilares também. Então, quando a gente reflete ali o amor, a paz e a alegria, a gente reflete isso também nas pessoas que estão ao nosso derredor, as pessoas que estão convivendo com a gente. A gente está refletindo isso. Então, você está refletindo o amor, você está refletindo paz, você está refletindo alegria, ou você está refletindo tudo ao contrário? Então, precisamos parar para fazer essa reflexão. Se tiver tudo ao contrário, a gente precisa dar uma pausa, respirar, ver aonde que está o erro, para que a gente possa consertar, né? Que a gente possa ressignificar muita coisa. E estratégias práticas, né? Para o autocuidado. Crie rotinas matinais, principalmente. Então, com relação à oração, leitura bíblica e gratidão. Gente, esses são os 3 pilares, assim, principais para que a gente consiga ter esse respiro, a gente consiga começar o nosso dia, iniciar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, o que for, de uma forma coerente, de uma forma respeitosa com nós mesmos, sabe? E quando a gente faz isso, a gente está ali praticando a gratidão, a gente está ali fazendo nossa leitura bíblica, nossa oração, nós estamos nos conectando ao Senhor, nós estamos alinhando o nosso propósito ao propósito de Deus. Às vezes, você está passando por uma situação difícil, e você não tem, assim, a sensibilidade de perceber que muitas das vezes é porque você está querendo dar conta na força do seu próprio braço. Você não está tendo a sabedoria, o discernimento para perguntar antes ao Senhor se é isso mesmo que Ele tem para a sua vida, se é isso mesmo que Ele quer que você faça. Então, às vezes, a gente está ali, né, guerreando ali com a situação e a gente não sabe se é da vontade do Senhor. Ou, muitas vezes, nós tomamos atitudes, decisões importantes, e lá na frente nós vamos passar por situações que vão refletir a nossa escolha lá de trás, que muitas vezes a gente nem lembra o que foi, mas que está refletindo agora no nosso presente. Então, como que é importante a gente criar uma rotina, né, de oração, leitura da palavra, que é quando o Senhor fala com a gente, né? E o Senhor pode falar conosco de várias formas, né? Mas a leitura bíblica, ela é uma leitura que ela tem que fazer parte da nossa rotina. Reservar um tempo para atividades que tragam alegria, que foi o que eu até citei, acho que anteriormente, né? Então, você tem que ter um tempo
para atividades que te tragam prazer, que te tragam alegria. Não é só rotina, função, e conseguir o dinheiro para pagar os boletos e ficar naquele ciclo ali, como se fosse um ratinho ali dentro daquela roda, né? Só patinando, patinando naquilo ali. Não pode. Você tem que ter uma pausa e você tem que reservar ali um momento para sua alegria. O que você gosta de fazer? É um esporte diferente? É música? É pintura? Desenho? Teatro? Gente, qualquer coisa, mas assim, algo que, atividade física, leituras em geral, ouvir música, sair com as amigas, sair pegar uma amiga, uma pessoa mais próxima, falar, nossa, vamos tomar um café comigo, vamos conversar um pouco e tal. A gente tem que ter esse momento de pausa na nossa vida, porque senão a gente vai enlouquecer, a gente não dá conta, né? A gente precisa disso. Então, quer ir no spa, quer ir fazer a unha, quer ir tratar o cabelo, faça isso. A mulher, ela precisa desses momentos, né? Cultivar relacionamentos saudáveis, isso aqui é o mínimo que a gente pode, né? A gente tem que ter esse autocuidado com a gente quando a gente pensa nos nossos relacionamentos, né? Prestar bem atenção se nós estamos aí envolvidos em relacionamentos que são tóxicos, em relacionamentos que estão colocando você cada dia mais para baixo, que estão querendo te arrastar para trás. A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Praticar a gratidão diária, a gente já falou que, né, gratidão, sem a gratidão não tem como. Desconectar-se do mundo digital. Gente, estabeleçam limites para as redes sociais. Hoje em dia é algo assim que tem consumido muito a nossa mente. E algo que funciona muito, assim, é você chegar em casa ou de repente se você trabalha home office, mas aí você estabelece ali um limite, né, um horário para você estar exercendo aquela função. E a partir de tal horário, pega esse celular e engaveta. Coloca numa gaveta longe de você. Sabe? Vai dormir, deixa o celular lá no outro andar, se a casa tiver andar, ou no outro cômodo, mas bem distante, assim, uma coisa que quando você pensar nele, você não vai nem conseguir alcançar para pegar. Funciona muito, e você vai ver que como que a sua cabeça ela vai trabalhar como se fosse uma tela de computador, com várias abinhas abertas, e aí quando você começa a fazer, né, essas práticas aqui que a gente está citando, como que isso ele vai, como se ele fosse fechando as abinhas, assim, né? O seu cérebro, a sua mente, ela vai fechando as abinhas. E aí você consegue ter um padrão de sono melhor, você consegue relaxar, você consegue interagir com o seu cônjuge, você consegue respirar, você consegue fazer uma leitura, você consegue se autocuidar. A gente precisa ter isso. E atualmente as redes sociais é algo que tem nos consumido muito, tem roubado muito da nossa atenção. Então, se a gente realmente não colocar ali um horário para você estar ativado naquilo ali, e fazendo o que tem que ser feito, seja inclusive um produtor das redes sociais, não seja um consumidor de rede social, seja um produtor, né? Vá para a rede social para produzir um conteúdo, para produzir algo que vai abençoar alguém, né? Ou para desenvolver ali o seu negócio, mas não fique ali consumindo conteúdo, né? Rolando a página consumindo conteúdos, tá? Rotina matinal, alegria, relacionamentos, a gente já compartilhou, né? Superando obstáculos. Identifique as crenças limitantes. Isso aí eu citei lá no comecinho, né? Desafiar a mentalidade super mulher. Peça ajuda, delegue tarefas. Celebre pequenas vitórias. Pratique autocompaixão. Gente, celebrar pequenas vitórias. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes a gente quer só o todo, a gente quer o resultado final. Ou então a gente olha para uma pessoa que a gente tem como referência e a gente fala assim, uau, se fulana tá ali, eu também quero ser como ela. E a gente tem que parar de se comparar. A gente tem que a gente tem que ter essa sabedoria de que cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade, cada um nasceu num ambiente, nasceu numa cultura diferente. Cada um tem crenças ali que foram enraizadas na infância dessa pessoa. E ela convive com certas pessoas que você teve com outro, ela teve um certo tipo de aprendizado, você teve outro. Então vamos parar de nos comparar ou querer o resultado do outro, sabe? Nós, principalmente que somos mulheres, a gente, graças a Deus, no nosso meio, não, a gente não vê muito isso. Mas a gente sabe que dentro do círculo de mulheres tem muito essa questão da comparação, de dizer assim, eu não vou compartilhar porque a outra vai acabar pegando e compartilhando e ganhando antes de mim, né? A gente sabe que acontecem essas coisas. Então, nós precisamos ter essa autocompaixão e a gente precisa praticar ou celebrar as pequenas vitórias. Então, assim, foque em micro resultados. Não queira um resultado uau, já de imediato. Foca nos micro resultados. E o que você for fazendo de micro resultado ali durante a sua semana, celebra, sabe? Se dá uma recompensa, porque o nosso cérebro ele é muito danadinho.
a gente tem que recompensar ele sempre. Então, se você se colocou ali à disposição de melhorar ali dentro da sua rotina, dentro da sua prática, algo que você está vendo que não está funcionando muito bem, ao final disso, se dê uma recompensa, sabe? Se recompense, porque o seu cérebro ele vai entender isso como uma forma positiva, ele não vai ficar te enganando mais, dizendo da próxima vez, tipo, não faça, porque você vai gastar energia para fazer isso de novo. Você vai gastar energia para fazer isso de novo, vai dar tudo errado de novo, ele vai te sabotar N vezes. Então, quando você tem ali aquela recompensa, você consegue dizer para ele, eu vou fazer isso aqui, eu vou demandar energia, mas a gente vai ser recompensado. E aí ele vai começar a te ajudar nisso aí também. Lembre-se, Deus te ama e aceita você como você é. Então, vai lá em Romanos 8, 38, 39, lê esse trechinho. E você vai entender que Deus te ama e te aceita como você é. E, como eu falei, né, parar de comparação e tentar, assim, parar também de... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente, peraí. Tentar parar de assumir o lugar do outro, principalmente para nós que somos casadas. Nós temos que deixar, gente, a gente tem que deixar o marido exercer a função dele, tá? Às vezes eu sei que é difícil, às vezes eu sei que é assim, Senhor, eu sei que tem dias que a gente ora, a gente respira e fala assim, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, porque realmente não é fácil. Mas nós, mulheres, né, nós que temos aí uma energia feminina aflorada, você, mulher que não tem essa energia feminina aflorada, que se acha ainda, digamos assim, o machinho da relação, né, ali da sua casa. Eu já tive várias amigas que trouxeram essa questão de dizer assim, eu vou terminar meu relacionamento porque eu sou o homem da casa. E, de fato, ela era mesmo o homem da casa. Ela que dava conta de tudo, ela que pagava as contas, e ele ficava, né, deitado ali com controle de televisão ou num jogo, alguma coisa. Então, assim, se a mulher ela não se colocar no lugar dela de mulher, de feminina, esse homem ele vai ficar cada vez mais numa posição mais confortável, né? E ele vai ficar cada vez mais acomodado. Então, essa questão de energia feminina, masculina, a gente precisa ter também aí um discernimento nessa área para que a gente possa conseguir passar o bastão, digamos assim, e parar de querer, né, essa mentalidade de super mulher e achar que isso é o máximo, porque isso não é o máximo. Eu tenho certeza que se alguém que for super mulher, ela tá esgotada, porque assim, não tem como, a gente não dá conta, não é que a gente não dá conta que a gente seja incapaz, nós damos conta, nós somos muito capazes, mas a gente sabe que a gente precisa do nosso lugar de respiro, a gente precisa do nosso lugar de descanso, e se nós não olharmos para nós com essa autocompaixão, né, com essa autopiedade e tentar, assim, nos valorizar e ter uma pausa para nós, quem vai fazer isso? Então, a gente precisa se atentar para isso, né? O impacto do autocuidado. O impacto do autocuidado, o autocuidado, ele te torna uma pessoa melhor para os outros, foi o que eu também já citei anteriormente, né? Então, ele vai te tornar uma pessoa melhor para o mundo. Se você cuida primeiro do seu CPF, como eu brinquei lá, né, e falei, se você cuida primeiro de si, meu Deus, isso vai refletir no mundo inteiro. Vai refletir no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho, no seu ambiente de trabalho. Vai refletir, porque não tem como. Agora, se você é uma mulher que anda exausta, que anda estressada, que anda sobrecarregada, que já não aguenta mais a labuta diária, que já não aguenta mais a sua rotina, aí isso também vai acabar refletindo. E esse aí vai trazer um desgaste emocional para você, um desgaste emocional dentro do seu relacionamento conjugal, um desgaste emocional na sua relação com seus filhos, entende? Que é aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente olha para o outro e acha que a culpa está no outro, mas a gente não está se olhando no espelho para ver o que está de fato acontecendo conosco, né? Então você vai ter mais energia, mais paciência e alegria para servir. Né? Maior é aquele que serve, nós viemos ao mundo para servir. Clareza e foco para perseguir sonhos e cumprir o propósito. Impacto positivo na comunidade. Então, quando a gente passa aí, esse é o impacto do autocuidado, né? O poder do autocuidado, porque a gente negligencia muita coisa. E se a gente vê o quanto que o feminino, né, atrelado aí com esse autocuidado, isso tudo muito bem alinhado nas 3 esferas, o poder que isso vira uma bomba atômica. Vira uma bomba atômica. A gente vai refletir isso e todos vão perceber. É nítido, assim, eu passei por isso e eu sou prova viva aqui para vocês de que
de fato, é assim mesmo, é isso que acontece mesmo. Meu Deus do céu, hoje eu tenho outra relação, sabe? Até com meu próprio filho e tudo. E antes de você falar alguma coisa, ou pensar em agir de certa forma, você já pensa ali, reflete 2, 3 vezes, você se faz perguntas. Gente, a arte de fazer perguntas, eu até postei isso no meu Instagram hoje falando sobre isso. A arte de fazer perguntas. Tudo que você for fazer, assim que você tiver que tomar uma decisão difícil, ou uma ação, uma atitude, faça perguntas. Você está com dúvidas, decisões para tomar, faça perguntas. Eu até brinquei, eu falei que eu... E assim, é uma brincadeira, mas é sério, porque parece uma coisa pequena, ínfima, mas aquilo ali me destravou em muitas coisas, e eu tinha pavor de barata. Eu tinha pavor de barata. E aí, meu esposo não estava em casa, meu filho estava dormindo, e eu fui na cozinha pegar água e tinha uma barata enorme. Gente, a barata era o tamanho do meu dedo, esse negócio horrendo. E eu, na hora, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa barata? Aí, rapidamente, eu pensei, Leonardo não tá em casa, Laurence está dormindo. Eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? E aí, eu comecei a me fazer perguntas. Vem cá, por que você tá com medo dessa barata? Essa barata vai te morder? Não. Essa barata vai te envenenar? Não. Essa barata vai te atacar, vai te agarrar? Não. E por que você tá com medo dessa barata? Aí, eu automaticamente pensei, falei, é isso mesmo. Se o Senhor está comigo, por que eu vou ter medo dessa barata? E outra coisa, a gente tem que tirar essa palavra medo do nosso vocabulário. Medo de quê? Não tem que ter medo de nada. O Senhor está conosco. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aí eu falei, de fato. E aí fui lá e matei a barata. Na mesma semana, passou acho que 2, 3 dias, a mesma situação de novo. Eu falei, assim, o Senhor tá me testando mesmo. Eu falei, mas vou lá. Fui lá de novo, matei a barata. E contando, assim, parece uma coisa ridícula. Parece uma coisa tipo, ai, tá falando da barata. Mas, assim, o que isso surtiu de efeito para mim, para os meus pensamentos, para minha mente, o quanto de coisa que eu destravei depois disso, pensando assim, eu falei, nossa. Eu falei, meu Deus, olha só o poder da nossa, o que a mente da gente faz, as travas que a gente tem, simplesmente porque a gente às vezes replica algo que foi passado para nós, você viu sua mãe com medo e você criou esse medo dentro de você, ou porque, de fato, assim, uma situação ou outra, você, né, criou aquele medo, assim. Mas se a gente pensar que o Senhor está conosco e que nenhuma folha vai cair da árvore sem autorização dele, se o jacaré tiver que te comer, a cobra tiver que te picar, ou o que tiver que acontecer, desmoronar, vai ser com a permissão do Senhor. Então, a gente não pode ficar falando, eu tenho medo disso, eu tenho receio daquilo. Não, se agarra ao Senhor. É sua fortaleza maior. Não tenha medo, sabe? E o poder que a nossa mente tem de nos sabotar ou de nos fazer avançar, sabe? Por isso que eu já falei aqui várias vezes, eu vou bater nessa tecla, que é a questão do nosso emocional. A gente tem que ter isso, assim, a gente tem que tratar isso, assim, da base mesmo. Não deixar passar nada. Às vezes fica uma coisa ou outra, como eu falei, perfeito ninguém nunca vai ser, mas assim, procure ajuda profissional, procure alguém para você andar perto, para segurar na tua mão e falar assim, não, vamos junto, eu vou contigo, é a sua comunidade de fé, seja onde for, mas a gente precisa ter esse suporte, assim, a gente precisa ter pessoas para andar ao nosso lado, que nos acompanhem, que nos ajudem, porque desafios temos muitos, nós mulheres principalmente, né, em todas as áreas da nossa vida, são muitos os desafios, não são poucos, às vezes a gente olha uma mais bonitinha do que a outra e fala assim, fulaninha tá com a vida ótima. Não tá, ela tá passando problema do mesmo jeito, até porque a palavra traz isso, fala, né, que todos nós teremos aflições. Então, assim, não se deixe levar pelas redes sociais, pelas postagens, e achar que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, todo mundo tá passando seu desafio, mas a gente tem que ter sabedoria para superar, né? E a gente tem que, em primeiro lugar, olhar para nós. Primeiro Deus e depois olhar para nós. Então, a gente tem que ter autocompaixão, a gente tem que ter autocuidado. A gente tem que tirar essas crenças de não merecimento, sabe? De sempre querer doar para o próximo e cuidar de todo mundo, menos da gente. E assim, são coisas pequenas, assim, dentro da nossa rotina diária que a gente pode fazer e que vai trazer para nós, assim, uau, sabe? Você vai se sentir mais disposta, sabe? Cuide da sua alimentação, traga para dentro do seu organismo aquilo que é bom. Então, descasque mais e desembale menos. Vai para o supermercado de Jesus, como eu costumo dizer, né? Vai para o supermercado de Deus. Sai dos industrializados. Quem está aí na Europa, acho que tem muito acesso, né? Pelo menos a experiência que eu tive nos Estados Unidos foi assim. Mas eu acho que é mais forte do que aqui no Brasil, dos alimentos processados. Então, por mais que você vá consumir um alimento que seja ali processado, que você está numa correria entre uma coisa e outra, que às vezes quebra um galho, né? De fato quebra. Tenta ali observar, ler ali
o rótulo daquele alimento, sabe? Ali atrás, onde tem assim, ó, ingredientes. Eu aposto que muitos de vocês aqui nem fazem isso, só olha lá o que é o produto e tal. Mas vira lá, vai ter assim, ó, ingredientes, vai ter umas letrinhas bem pequenininhas. Vai lá, lê aquilo ali, lê a composição daquilo ali. E quanto mais nome tiver, é porque pior é, tá? A bomba é maior. Então tenta consumir sempre o que tiver com menos coisinha escrita, menos nominhos assim. Os nomes mais difíceis são os piores corantes, são os piores conservantes. Então se atente para isso também. E quanto mais corante e conservante você vê que tem num produto processado, evita de se alimentar daquilo. Por quê? Porque o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, você vai trazer sujeira para dentro do templo de um espírito que é santo? Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ter essa sabedoria. Então, às vezes, né, a gente sabe, ai, tô numa correria, ai, tal coisa, quebrou um galho ali, ok, também não vai, né, morrer por causa disso, digamos assim, faz vistas grossas, mas assim, tenta cuidar desse pilar tão importante que é a tua alimentação, sabe? Trazer aí alimentos o mais natural possível. A gente sabe que hoje em dia, na nossa vida moderna, é difícil também, mas tenta, você vai ver que sua alimentação vai ficar até mais barata. E isso vai trazer para você um conforto físico. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente se alimenta bem, a gente tem vigor, a gente tem mais energia, a gente tem mais disposição. E quando a gente está mais disposta, você vai acordar num dia nublado, você vai abrir tua janela, vai ver que está tudo nublado, que está tudo caminhando, né? Vai desmoronar tudo. Meu Deus do céu, se você está bem alimentado, se você está com sono em dia, se você está ali com o teu joelho no chão, né, ali com a tua oração, tua gratidão, você já, todo desafio que vier, você já vai olhar para aquilo ali e vai pensar o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo coopera para o bem. Você vai ter ali uma sabedoria, né? Você vai ter um discernimento para estar conduzindo aquela situação de uma forma melhor do que se você está aí com uma alimentação ruim, se você está sem tomar um sol, você está com sua vitamina D baixa, você vai estar desanimada, muito provavelmente você vai estar muito desanimada. Nós, mulheres, aí, após os 40 anos, né, vem todas as questões de menopausa. Então, gente, isso aqui dá pauta para uma outra aula. Mas eu estou só fazendo aqui, assim, um geralzão para poder conscientizar vocês da importância que tem, dentre aí, tantos pilares do autocuidado, como a gente citou agora, a questão dessa alimentação. E isso vai refletir, né, vai trazer um impacto dentro aí da sua comunidade, né, dos seus relacionamentos, isso com certeza vai influenciar. E aí você vai começar a influenciar também dentro do seu próprio lar, da sua própria casa, os seus familiares, porque todos consomem da mesma geladeira, né, do mesmo armário. Então você vai ver ali doenças sendo erradicadas, você vai começar a perceber que você não tem. Tem gente que fala assim, eu sou diabética, mas é a genética. Tenho pressão alta, mas é a genética. Não, de repente não foi a genética. De fato, você pode até ter um genezinho ali, né? Você nasceu com um genezinho ali que veio aí de herança, mas esse gene ele só vai ser ativado a partir do momento que você começa a se autodestruir. Através da alimentação, através da falta da prática de atividade física, através dos consumos mentais e emocionais que estão ali dentro do seu lar, através da televisão, através de um jornalismo, que você nem se toca, mas está ali passando, você está consumindo aquilo ali. Às vezes você está fazendo outra coisa, mas a televisão está ligada, falando um monte de coisa ruim. Aquilo ali está tudo entrando na sua cabeça. E aí depois você está exausta, está consumida e não sabe de onde que está vindo. Então, assim, são detalhes que a gente tem que ter atenção e que fazem parte, sim, do nosso autocuidado. Tá? E aqui, encaminhando já para o finalzinho, os próximos passos, eu deixo aqui para vocês um desafio, que é o seguinte, vocês vão ter um desafio aí pelos próximos 7 dias. Tô lendo aqui os comentários das meninas. Deixa eu só ver os comentários. Gente, medos precisam ser desconstruídos, exatamente, chaves poderosas. Obrigada, Adriana. Miri Landes, não tenha medo, nossa fortaleza é maior, com certeza, Mi. Não tenha medo com Deus no comando, exatamente. Descasque mais, desembale menos, isso aí. Eu, quando vou ao supermercado, consagro tudo que compro. Amém, Isabel, que lindo, muito bom, maravilhosa você, amei, muito bom. Medos precisa exatamente. Deixa eu ver o que mais que estão falando aqui, que eu não estava vendo, né, gente?
um dos grandes problemas conjugais nos dias de hoje. A gente tratou lá atrás, né? Isso aí, meus amores. Isso aí, adorei. Então, eu vou deixar aqui para vocês um desafio, tá? Para os próximos 7 dias, que é o quê? Vocês vão escolher uma ação de autocuidado para praticar essa semana, tá? Escolha, olha assim para sua vida, fala: nossa, eu acho que eu preciso melhorar nisso aqui. Ah, eu acho que eu tô pouco feminina, eu tô usando umas roupas assim muito, não tá legal. Ah, eu acho que essa semana eu vou fazer as unhas. Eu vou no salão cuidar do meu cabelo. Acho que tá precisando de uma hidratação, tá precisando de um corte. Ah, hoje essa semana eu vou pegar um livro novo para ler. Eu vou fazer um jejum e eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou, sabe, assim? Mas tem autocompaixão também, não vá se cobrar demais. Mas eu gostaria que vocês escolhessem pelo menos uma ação de autocuidado para praticar essa semana, tá? E aí, conforme for, vocês vão seguindo, dando prosseguimento. Se vocês puderem depois me dar esse feedback, também eu ficar bem feliz. Coloquei aqui em breve o livro, eu já falei lá no começo, né? Um spoilerzinho do Poder no Feminino, que tá no forninho aí, tá para sair. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, né? Eu tenho aí a consultoria, eu tinha até colocado um folderzinho para apresentar para vocês, mas eu posso mandar no grupo depois. Que eu trabalho no formato de consultoria e mentoria também, tá? A consultoria é um encontro único de 2 horinhas e a mentoria já é uma coisa mais, é aquela que eu vou segurar na tua mão e vou levar você do ponto A até o ponto B lá na frente, tá? Que é o método Elas Mais Essência, que foi desenvolvido por mim, onde a gente trata aí desenvolvimento pessoal, feminilidade e nutrição, tá? Quem quiser saber mais pode chamar as meninas, a Fátima ou até a mim mesmo depois, nas minhas redes sociais. O meu arroba, tá, gente? Depois sigam lá, Ellen com H e 2 L's, FS, F de faca, S de sapo. Eu deveria ter colocado na descrição ali, mas tá bom. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da minha breve apresentação. Eu espero que eu tenha contribuído na vida de vocês de alguma forma. Mais uma vez, eu reitero aqui a minha satisfação, a minha gratidão e a minha honra de estar presente com vocês aqui hoje. Agradeço muito a vida da Fátima e louvo ao Senhor pela vida dela, por esse projeto maravilhoso que ela está desenvolvendo, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas e vai ajudar muita gente. E é isso, tá? E eu deixo aqui em aberto, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade. E aqui eu trago uma frasezinha para vocês, ó. Seja sua prioridade. Priorize-se. Você precisa ser sua maior prioridade. Olhe para o seu mundo interno. Se você não está bem consigo, como pode dar o seu melhor? Uma vida com sentido se desenha em torno das suas prioridades. Seja sua maior prioridade. Se coloque em primeiro lugar. Quando você está bem, isso transborda. E é sobre isso, né, meus amores? Então, agradeço vocês por esta noite maravilhosa. Vou interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui na minha telinha. Será que a Fátima vai entrar aqui comigo, gente? Vai. Meu Deus do céu, mulher. Quantas chaves. Foi muito bom. Sensacional. Tô aqui desnorteada. Quanta porrada na minha cara. Ai, meu Deus. Ai, que bom que você gostou. Que bom, fico feliz. Mulher, autocuidado aqui está baixíssimo. Vamos elevar o nível do autocuidado, mulherada. Olha só, viu? É assim que a gente descobre as coisas. Ó. Vamos subir a energia feminina, por favor. Não. Depois, tenho certeza que a Ellen vai querer ouvir os testemunhos de vocês, né? Eu vou dar o meu, certeza. Por favor, eu quero, gente. Por favor, eu quero. Ai, me fugiu a palavra agora. Para me dar mais. Feedback, né? Para me dar mais ânimo, né? Para ver que, né? Enfim, é interessante saber. Deu frutos, né? Produziu frutos. Isso, exato. Frutificar. Exatamente. As minhas estão colocando aqui. Gratidão. Você é a mulher de Deus. Foi maravilhoso, aprendi muito. Parabéns, maravilhosa. Ai, obrigada, gente. Fico tão feliz. Muito obrigada. Muito obrigada, minha amiga, pela sua disponibilidade, por ter esse coração aberto a servir, a se doar,
ao próximo, né? Uhum. A não guardar tudo para você, você poderia muito bem estar guardando tudo para você, mas você decidiu transbordar, e aí esse caminho é sem volta. É, virou a chavinha, já foi. Já é, pois é, isso mesmo. Então, tá, meu amigo, olha, Deus abençoe. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa noite. Amanhã tem mais. E nos acompanhem nas redes sociais. E a Ellen também depois vai colocar um resumo, um mapa mental de Isso. tudo aquilo que foi Uhum. ministrado aqui hoje, tudo aquilo que foi palestrado. E é isso, meninas. Está sendo incrível e eu tenho certeza que até o final desse evento de palestras, você será impactada, você será ativada, você será não somente motivada, mas reerguida da posição que você se encontra e assentada por Deus no lugar que você tem que ocupar. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Fiquem na paz. Boa noite. Amém, Até a amém. Muito próxima. obrigada, meninas. Um beijo em todas e até a próxima presencial. Em Deus. É isso mesmo. Já Beijos. vou profetizar. Amém. Beijo.